Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Mais um domingo que nós podemos nos reunir em frente ao nosso celular, em frente ao nosso televisor, em frente ao nosso computador, para juntos celebrarmos ao Senhor, para juntos ouvirmos a voz poderosa do Senhor. Como nós temos insistido em todas as semanas, eu quero te convidar a reunir a sua família aí, onde você estiver. Se você estiver assistindo no celular, chame os seus para estarem juntos. Se você estiver assistindo na televisão também, reúna a sua família, para que nós possamos acompanhar essa celebração juntos. Como nós também temos dito, se você está sozinho, porventura, acompanhando essa celebração, lembre-se que nós estamos conectados e reunidos pelo mesmo Espírito Santo, que está agindo aqui, também vai agir com graça na sua casa. Então não se sinta sozinho nessa manhã, nós seguimos juntos. Eu quero, no início dessa celebração de louvor ao Senhor, onde nós vamos ouvir a sua voz falando conosco, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, um texto muito conhecido de todos nós. 2 Coríntios, no capítulo 4, primeiramente ali nessa segunda carta que Paulo enviou para essa igreja, ele vai falar a respeito dos vasos de barro, e quando ele chega no versículo 16, nós lemos um texto maravilhoso que diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós não desanimamos, e é por isso que nós estamos aqui mais um domingo, por isso que você ligou o seu televisor, por isso que você ligou o seu computador ou o seu celular para acompanhar essa celebração. É por isso que nós saímos da nossa casa e viemos até aqui para gravar esse vídeo para você, porque nós confiamos em um Deus poderoso e nós não desanimamos, independente do que esteja acontecendo, nós perseveramos, não porque nós somos capazes, não porque nós podemos, mas porque a graça do Senhor tem se renovado sobre nós, e por isso nós podemos, mesmo que os nossos olhos físicos não enxerguem, com os nossos olhos espirituais nós podemos olhar e nós podemos crer e ver a vitória do Senhor se aproximando. Por isso eu quero te animar nessa manhã. Esse texto é um texto para animar o nosso coração como igreja do Senhor, mesmo que nós estejamos fisicamente cansados, mesmo que nós estejamos fisicamente abatidos, ou como diz esse texto, corrompidos ou desgastados, o nosso ser interior se renova dia a dia. Que você possa ser renovado nessa manhã, que eu possa ser renovado nessa manhã, porque nós estamos aqui, porque a graça do Senhor se renovou sobre nós. Parece repetitivo, né? E quando eu meditava nesse texto, eu pensava a respeito disso. Nossa, toda semana a gente inicia a celebração da manhã falando a respeito da graça e da misericórdia do Senhor que se renovou sobre as nossas vidas. Parece algo tão repetitivo, mas glórias a Deus, porque o Senhor é fiel e Ele cumpre a sua promessa. A misericórdia do Senhor se renova dia após dia. Por isso que nós não desanimamos, mesmo que estejamos desgastados. Nós cremos na palavra do Senhor e nós somos renovados no nosso espírito. Você não levantou essa manhã por sua própria força, eu não levantei por minha própria força, mas porque a misericórdia do Senhor se renovou, e é por isso que nós não desanimamos. Nós seguimos caminhando, nós seguimos avançando, porque nós entendemos que essa tribulação leve e momentânea tem produzido algo eterno, um peso em glória para as nossas vidas. Talvez para você ouvir isso hoje seja algo até fora do natural, né? Fora do normal. Talvez para eu falar isso hoje seja algo fora do normal. Nós temos vivido dias tão difíceis, mas nós precisamos nos lembrar que essa leve e momentânea tribulação, mas não é leve, está muito pesado. É leve, porque o Senhor tem compartilhado conosco. O nosso fardo é para deixar sobre Ele, não é para nós carregarmos. Leve e momentânea tribulação,
Ah, mas não é momentânea, já fazem mais de 120 dias que nós estamos nos reunindo dessa forma, nós não sabemos quando as coisas vão voltar ao normal. Momentânea, porque o que são 120 dias diante da eternidade? Nada. Nossa leve e momentânea tribulação tem produzido para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. O que esse tempo de tribulação tem produzido na minha e na sua vida, não tem como comparar com nenhum outro momento que nós já vivemos. Não tem como comparar com nenhum outro momento que ninguém viveu, porque é um peso eterno em glória. Nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, nós não conseguimos medir com as nossas réguas, nós não conseguimos pesar com as nossas mãos. É um peso de glória. Eu e você precisamos crer nisso, porque senão nós avançamos semana após semana, e na verdade nós nem avançamos, né? Nós vamos nos arrastando, ou quem sabe você está parado, ou quem sabe você está pensando em voltar para trás. Não desanime. A leve e momentânea tribulação que você tem vivido hoje tem gerado algo para a eternidade. Confie nisso. Deus é poderoso. Ele não tem nos dado nada maior do que nós podemos suportar. Se eu e você estamos aqui, é porque Deus é maravilhoso, poderoso, gracioso, misericordioso, perdoador, longânimo, bondoso. Esse é o Deus que nós servimos. E por servir a esse Deus é que nós não desanimamos. Que essa possa ser a alegria do seu coração nessa manhã, que essa possa ser a alegria do meu coração nessa manhã, que essa possa ser a certeza do seu coração, ao longo de toda essa semana que está iniciando hoje, ao longo de toda a sua vida, que eu e você possamos seguir dia após dia, confiando no Senhor e não desanimando. Talvez você não vai estar sempre no ápice da sua alegria, mas não deixe o inimigo encontrar brecha no seu coração para te desanimar. Continue avançando e confiando no Senhor. Ele tem trabalhado em nosso favor, nós precisamos crer nisso, amém? Vamos orar juntos para iniciar essa celebração ao Senhor. Essa celebração não é para mim e não é para você, essa celebração é ao Senhor. Nós vamos ouvir mais uma vez a voz do Senhor através da vida do pastor Reginaldo, e nós já vamos louvar ao Senhor por isso, porque Deus é fiel e maravilhoso, e todas as vezes que a palavra dele tem sido aberta nesse lugar, nós temos sido ricamente abençoados. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque mais uma manhã nós podemos nos levantar e ver a Tua misericórdia se renovando sobre as nossas vidas. Mais uma semana nós estamos iniciando hoje, e nós podemos confiar que o Senhor continuará trabalhando em nosso favor. Senhor, se por algum momento ou se em algum instante o inimigo achou em nosso coração brecha para nos desanimar, para nos abater, que essas brechas possam ser fechadas, porque nós, Senhor, queremos encher nessa manhã o nosso coração de confiança em Ti, Senhor. Não de autoconfiança como o mundo tem pregado ultimamente, mas de fato que o nosso coração seja cheio da confiança do alto. Se o meu irmão está sem resposta, se o meu irmão está se sentindo desamparado, angustiado, se isso está acontecendo com a minha irmã, que nós possamos, Senhor, olhar para o alto e ver que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. O Senhor é aquele quem nos socorre, e confiando nisso, e crendo nisso, e vivendo isso, nós não desanimemos. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós somos seres miseráveis e falhos. Todos os dias nós pensamos em voltar atrás, todos os dias nós pensamos em abrir mão daquilo que o Senhor tem preparado para nós, todos os dias nós pensamos em voltar pelo caminho que nós estávamos vindo, como aquele povo que caminhava no deserto e dia após dia se lembrava do tempo que estava no Egito e murmurando contra o Senhor. Eles até se esqueciam que eram escravos naquela terra. Nós temos agido da mesma forma. Tem misericórdia de nós, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz mais uma vez essa manhã, e que nós possamos endireitar o nosso coração mais uma vez nessa manhã, que nós possamos ser confrontados e confortados por essa palavra nessa manhã, e que nós possamos, ao longo dessa semana que se inicia, seguir declarando que nós confiamos somente no Senhor, que todas as nossas esperanças estão depositadas somente no Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça que se renovou e pela Sua misericórdia que se renovou nessa manhã. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Amém. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Uma alegria
saber que o Senhor nos dá esse privilégio de, no começo de semana, ouvirmos a sua voz falando aos nossos corações e mostrando para nós que esse tempo de uma pequena tribulação não se compara com a glória daquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Não tem como comparar, como mensurar o amor de Deus por nós. Não tem como pensar na magnitude daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Mas uma coisa é certa, nós vamos ser surpreendidos, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor, aquilo que não chegou em nossos corações, não subiu à nossa mente, ao nosso entendimento, e nós não ouvimos, é o que Deus tem preparado. Então não se compara com nada desta terra. O que Deus tem preparado para nós é muito melhor. E nós vamos ver que de repente esse pequeno momento de tribulação tem feito nós deixarmos de enxergar muitas coisas. De repente esse pequeno momento de tribulação tem feito você olhar e focar somente em coisas que tem tirado a sua atenção e não tem deixado você enxergar tudo aquilo que está à sua volta. Então Deus falará conosco nesta manhã e nos trará um ensinamento, nos trará um alerta para nossas vidas, para que nós possamos atentar a todas as coisas que estão à nossa volta, principalmente as coisas que diz respeito ao reino do Senhor. Então eu quero pedir para você já abrir a sua Bíblia, enquanto convida os seus para que sentem juntamente contigo aí nesse momento. Se alguém saiu, você abra a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, onde nós estaremos fazendo a leitura de alguns versículos. Lucas 18, a partir do versículo de número 18. A palavra do Senhor nos diz assim: E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo quem pode ser salvo? Logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãs, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Amém? Nós vemos aqui a passagem de um jovem rico. Mas antes de eu entrar na explanação da palavra, daquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu quero fazer uma ilustração, principalmente para aqueles que são motoristas, vão entender muito fácil.
Às vezes, quando nós estamos dirigindo, quando nós estamos na estrada ou mesmo na cidade e você está dirigindo, já aconteceu, acho, com você, assim como já aconteceu comigo, de nós olharmos no retrovisor e não enxergarmos, de repente, um carro ou um motoqueiro que está vindo e você fechar aquele veículo que está se aproximando de você. Isso se chama ponto cego, né? Você que é motorista, você sabe disso, e os que não são agora têm conhecimento. Então chama-se ponto cego. É quando você olha no retrovisor, no seu espelho retrovisor, para ver se está vindo alguém atrás, para que você possa sair da faixa que você se encontra, fazer uma ultrapassagem ou até mesmo virar, né? Fazer uma conversão. Então, na hora que você olha, você não identifica que tem alguém, mas quando você vê, a pessoa já está aqui na sua janela, na sua lateral, e você volta rapidinho. E muitas vezes até acontece de ocasionar algum acidente, de ocasionar alguma colisão. Não porque nós queremos, não por imprudência, mas porque existe esse ponto cego, né? Existe, isso é uma realidade, existe, e nós muitas vezes nos pegamos nesse momento do ponto cego. Então a lição que tiramos disso é que nós vemos em nosso espelho retrovisor não necessariamente tudo o que está lá. Nós não podemos dizer que nós olhamos e enxergamos tudo o que está atrás de nós, tudo que está na nossa lateral. Nós enxergamos alguma coisa, mas não conseguimos enxergar tudo. E às vezes existe algo escondido que não imaginamos, que não vemos. Às vezes tem alguma coisa que nós não conseguimos enxergar, assim como um carro que vem nos ultrapassando, um motoqueiro, alguma coisa assim, e nós não conseguimos enxergar. Esse jovem rico, né, que nós acabamos de mencionar, acabamos de ler essa passagem, em seu ponto cego, está deixando de ver algumas coisas. Ele está deixando de enxergar algo que está tão próximo dele, porque ele está focando naquilo que é necessário para ele, naquilo que ele tem, né, como direção. Ele está focando na sua riqueza. Então ele está deixando de ver algo que está escondido, algo que está tão próximo dele e que seu espelho retrovisor não pode ser visto, né? Então nós vemos aqui que existe lá, né, para esse jovem, algo que ele está perdendo, alguma coisa que de repente, no momento em que ele olhar para a lateral, vai causar um impacto nele, ou até mesmo vai fazer com que ele cause uma colisão, cause um acidente. Mas aí nós vamos ver que assim também é conosco, né? Quando nós olhamos e vemos que está passando alguém, nós temos um impacto, e assim pode acontecer, poderia acontecer com ele também. A hora que ele percebesse, causasse esse impacto nele e houvesse uma reação dele, nós temos a reação de tirar, né? A reação de voltar para onde nós estávamos. De repente esse jovem precisava voltar também para aquilo que ele havia deixado. Ele precisava voltar aos princípios das coisas e precisaria que ele visse, que ele se deparasse com o que estava oculto, para que ele pudesse entender e causasse um impacto nele. Então aqui nós vamos ver, né, que ele pensa ter uma boa visibilidade, que ele pensa ter uma boa visão, que ele enxerga o suficiente. Ah não, já estou enxergando o suficiente, já estou tendo uma boa visão. E nós vamos ver que não é bem assim. Nós vamos ver que nos falta visão, até mesmo porque, como a palavra de Deus diz para nós, nós somos ovelhas e ovelhas são míopes, né? Nós não temos a visão completa das coisas, nós não conseguimos enxergar totalmente, nós não conseguimos nos direcionar por nós mesmos, né? Então aquele jovem, ele pensava ter uma boa visibilidade, mas estava faltando ele enxergar o que estava à sua volta, é algo que ele não conseguia ver. E assim também acontece conosco, né? E para entendermos esse episódio, né, que nós estamos lendo aqui, é preciso nós entendermos o contexto daquilo que estava acontecendo, né? E o que vinha aqui, o que Jesus estava falando nos versículos anteriores. Nós vamos ver que a partir do versículo 9 ao versículo de número 14, ele vai falar da passagem que fala do fariseu e do publicano, né? E logo à frente, do versículo 15 ao 17, ele fala das crianças, que o reino dos céus é das crianças, que elas herdarão o reino dos céus. Então, se você vê no versículos
9 ao 14, ele está falando do fariseu e do publicano. O fariseu, ele chega de uma forma arrogante, ele começa a falar, ele começa a se expressar para Deus, a orar, dizendo que ele era suficiente, que tudo aquilo que ele fazia já estava correto e que ele merecia a vida eterna, que ele herdaria a vida eterna. Enquanto o publicano, se nós formos olhar, o publicano chegando ali, ele olha para o alto, ele bate no peito e ele fala ao Senhor, né? Ele pede a Deus para que Deus tivesse misericórdia dele, que era um pobre pecador. Ele reconhece os seus pecados. E logo depois nós vamos ver que Jesus vem ensinando e mostrando que a forma de herdar o reino dos céus não seria conforme aquele fariseu, mas sim conforme o publicano, que se arrepende, um publicano que reconhece e que sabe que ele é totalmente dependente de outra pessoa para que possa levá-lo a alcançar a salvação. Assim é que ele fala a respeito das crianças, a respeito dos meninos, que ele fala assim, naquele momento em que os discípulos veem que estão levando os meninos até ele, para que ele impusesse a mão e os abençoasse, eles começam a dizer aos pais que não, que deveriam voltar, e Jesus fala, não, deixa vir a mim eles, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus mostra que precisava ter um coração, precisava se fazer como uma criança, totalmente dependente de uma outra, para que pudesse levá-los ao objetivo, que é a salvação, que é a vida eterna. Nós vemos que as crianças, elas são dessa forma. Elas dependem dos pais para conduzi-las, para fazer aquilo que elas necessitam. Elas não conseguem agir sozinhas, pensar sozinhas no que elas devem fazer. Nós precisamos conduzi-la. E era dessa forma que o publicano se colocava, e Jesus vem explicando isso, que era necessário que isso acontecesse, né? Era necessário que se fizesse dessa forma. Então, o jovem rico, com certeza, ele deve ter ouvido isso. Ele estava ali, ele estava ouvindo o que Jesus estava explicando, o que Jesus estava falando com os seus discípulos, as parábolas que haviam sido ditas ali naquele momento, né? E ao ver isso, que os meninos eram levados e eram abençoados por Jesus, ele olha e fala assim, bom, de repente, eu parafraseando aqui, dizendo de repente o que ele poderia ter dito, assim como nós podemos olhar e dizer no momento desse, bom, criança nós já não somos mais, né? Meninos nós já não somos mais, para que possamos chegar ali e o Senhor colocar as mãos e nos abençoar. Mas ele chega e ele pensa ali, né, entendendo isso e vendo que ele não era mais menino, ele decide perguntar a Jesus, ele decide ir até Jesus e ter um diálogo. E a pergunta dele é o que para Jesus? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É isso que ele pergunta, é isso que ele questiona a Jesus. No versículo de número 18, nós vemos que ele chega dessa forma, tentando ser gentil, respeitoso, ele chama Jesus de bom mestre. E nós vamos ver no versículo de número 19, que logo Jesus responde a ele e fala para ele assim, né, por que me chamas bom? Só tem um que é bom, é Deus. Jesus está desafiando ele a pensar, né, no que ele acabava de dizer. Você me chamou de bom, mas não tem ninguém que é bom, senão só Deus. E nós vamos ver que o salmista, no Salmo de número 25, ele diz que bom e justo é o Senhor. No Salmo de número 34, versículo de número 8, ele diz, prove e veja que o Senhor é bom. No Salmo de número 106, 1, ele diz, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então Jesus fala, tá vendo? É só Deus que é bom. Não tem outro. Por que você está me chamando de bom? Se bom é só Deus. Se bom é só aquele que me enviou. Então nós percebemos aqui uma pessoa que deseja ter a sua alma salva. Ele deseja a salvação, mas que ao mesmo tempo não consegue alcançá-la. Ele deseja, ele não vai até Jesus para pedir um benefício para alguém, para uma criança. Ele não vai pedir uma cura de alguém, assim como nós fazemos muitas vezes, que nos prostramos diante do Senhor, oramos e pedimos para que o Senhor cure, para que o Senhor conceda, para que o Senhor faça, como se Deus tivesse que fazer aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer.
É errado? Não, nós precisamos fazer isso e trazer ao Senhor, apresentar as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas intercessões. Mas ele chega diante do Senhor perguntando: o que devo fazer? Né? Ele se aproxima com uma pergunta direta e sincera para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E nós vamos ver que nós acabamos de ler que no decorrer desse diálogo, Jesus falando com ele, chega um momento que ele sai da presença do Senhor triste, entristecido, pela resposta que ele havia ouvido, por aquilo que ele recebeu do Senhor. Né? Ao terminar esse diálogo com Jesus, ele se retira de uma forma triste. E a Bíblia depois não mostra para nós nada que traga uma referência para a gente de que esse jovem alcançou a salvação. Ela não mostra nada disso. Então, nós vamos ver que muitas vezes, como ele chegou, né, com bons sentimentos no meio do povo cristão, que às vezes também acontece, né? As pessoas chegam com bons sentimentos porque elas acham que esses sentimentos refletem a graça de Deus, que esses sentimentos vão trazer a ela, já é o suficiente para trazer a salvação, para fazer com que a obra salvífica do Espírito Santo de Deus seja realizada em suas vidas. Né? Nós vamos ver que isso pode despontar em nós algumas ansiedades, isso pode despontar alguns afetos, até mesmo religiosos, pela igreja, pelo local que nós frequentamos, pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Brota em nós muitas vezes o choro, as emoções, mas isso não garante para nós que já se trata de uma conversão. Isso não garante para nós essa obra salvífica através do Espírito Santo de Deus. Né? Então os sentimentos por si só, eles não refletem a graça do Senhor. Os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos, eles não refletem a graça de Deus. Ele não pode refletir a graça e dizer para nós que nós alcançamos a salvação. Isso acaba de certa forma sendo até perigoso para nós. Acaba sendo muito perigoso porque nós nos contentamos com eles, né? E passamos a viver dessa forma e não saímos do nosso sentimento para uma ação. Nós não tomamos a decisão de agir, de ter uma mudança em nossas vidas, de deixar as coisas para podermos seguir o Senhor. Aquele jovem rico que lá em Mateus vai se falar de um mancebo, aqui em Lucas fala que ele era um príncipe, né? Ele, ouvindo o que Jesus disse, ele não tomou uma ação, ele não tem uma ação de deixar tudo para seguir a Jesus. Então esses sentimentos muitas vezes nos levam a nos acomodar, nos levam a uma inércia, né? Onde nós estamos ali porque as pessoas estão. Eu sigo porque fulano segue, porque minha esposa decidiu, ou, né, os meus amigos estão ali. Eu estou indo na igreja e estou ajudando na igreja porque meus irmãos fazem, aqueles que estão lá fazem. Então eu acho que isso contribui para a salvação, isso contribui para a obra salvífica do Senhor. E nós nos contentamos e não saímos desses sentimentos para a ação, né? Então, isso acabam sendo impressões passivas. E essas impressões passivas, elas são realizadas em nós quando nós recebemos de outros, somos impulsionados por aquilo que os outros fazem. Se você pegar uma caixa de som que é ativa e uma passiva, a ativa ela tem as suas ações próprias. Ela recebe uma energia, ela solta o som e ela fornece alguma coisa ainda para outra. Mas ela tem uma ação própria, ela tem algo que é dela, algo que está nela. Enquanto a passiva, ela fica esperando vir alguma coisa daquela que está ali agindo, para que ela possa se mover, para que ela possa realizar alguma coisa, para que ela possa fazer a sua função. E muitas vezes nós nos encontramos dessa forma. Só que nós vamos ver que essa energia passiva, ela vai passando, e o poder vai se acabando, ele vai se perdendo,
ele vai se esgotando. E chega uma hora que nós estamos tão fracos, que nós não aguentamos mais, e que nós não suportamos, e que daí acabamos desistindo. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos, para que nós não sejamos, impulsionados pelas ações de outros, para que nós não sejamos motivados por aquilo que outros têm feito ao nosso lado. Você pensando que de repente, eu acompanhando ele, eu seguindo o que ele está fazendo, eu já estou garantindo, que a palavra de Deus está sendo cumprida, que os mandamentos de Deus estão sendo cumpridos em minha vida. Não é dessa forma, não é desse jeito, não é por emoções, não é por situações vistas na vida dos outros, daquilo que eles estão vivendo, que eles estão adquirindo. Mas nós precisamos que seja algo que parta de dentro de nós, algo que nos impulsione, algo que seja recebido da parte de Deus para nossas vidas, e que nós tenhamos uma ação, e essa ação seja de nos levar a Deus, de deixarmos todas as coisas para trás, e de verdadeiramente desejar servir ao Senhor, de verdadeiramente desejar a vida eterna, a salvação de nossa alma. Aquele jovem, ele chega dessa forma. Ele até gostaria, ele até queria, mas nós vamos ver que ele não alcança isso. Por quê? Porque Cristo está dizendo para ele, quando apresenta aqui para ele aquilo que ele deveria fazer, está dizendo para ele que não era o suficiente. Ele precisava ter uma ação, ele precisava agir, Não era só pelo trabalho, pela obra. Não era só por aquilo que ele já entendia, que ele fazia, eu dou esmola, eu faço isso, eu amo ao próximo porque eu dou esmola, eu dou uma cesta básica. Não. Efésios 2:8 vai dizer para nós que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é por meio da fé e não vem de nós. Isso é um dom de Deus para nossas vidas. Era o que Jesus estava mostrando para ele: olha, você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pela graça, Podemos perceber aqui então que o ponto cego daquele jovem, aquilo que ele não conseguia enxergar no seu espelho retrovisor, era a graça de Deus manifesta através da vida de Jesus para ele. Ele pensava que o que ele fazia já era o suficiente. Não, está tudo certo. Mas havia algo que ele não estava enxergando, algo estava em oculto. E o que estava em oculto, estava no ponto cego daquele jovem, era o quê? Era a graça de Deus manifesta através da vida de Cristo. E aí no versículo de número 20, Jesus pergunta para ele, a respeito dos mandamentos. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Então, por isso Jesus vem perguntando, por isso Jesus vem falando dos 10 mandamentos para ele, Pois nós sabemos que o Novo Testamento vai nos mostrar, que nós não somos salvos por guardar a lei. E ele vai dizer no versículo de número 21 que, tudo isso eu já faço, desde quando eu era mocinho, desde a minha mocidade, desde quando eu era jovem, eu já guardo os mandamentos. Eu já faço isso, eu já sei, que eu não posso adulterar, que eu não posso matar, que eu não posso furtar, que eu tenho que honrar pai e mãe. Então Jesus apresenta para ele ali a segunda parte dos mandamentos, mas nós estamos vendo aqui que de repente ele não está cumprindo nem a primeira e nem a segunda. Mas Jesus o questiona somente na segunda parte dos mandamentos, e Jesus fala para ele: então você conhece os mandamentos? E ele diz: eu já faço isso. E aí nós vamos ver que Gálatas 2:24, Paulo diz que a lei, ela serviu de aio para levá-lo a Cristo. Então o Novo Testamento nos mostra que nós não somos salvos por guardar a lei, e nos mostra que nós não somos salvos pelas obras que nós praticamos. É pela fé em Cristo, pela fé daquele que se deu por nós. Então Gálatas 2:24, Paulo vai dizer isso: a lei apenas serviu de aio para me mostrar, para me levar até Cristo, mostrar o caminho, mostrar aonde eu deveria ir.
Em Romanos 7,7 o apóstolo ainda diz que ele conheceu o pecado pela lei, porque se não fosse a lei, ele não conheceria que ele era pecador, ele não saberia do pecado, porque lá estava escrito, não cobiçarás, e ele entendeu que ele era um pecador. Ainda em Romanos 8, no versículo número 3, ele diz que a lei estando enferma, porque a lei não podia fazer nada, a lei estava enferma, a lei não poderia justificar ninguém nem salvar. Pela lei estar enferma, Deus enviou seu Filho na semelhança de carne para condenar o pecado e nos justificar. Então precisou que Jesus fosse enviado, a lei não era suficiente, a lei era enferma, a lei não conseguia trazer salvação e justificação para aqueles que cumprissem, não era o suficiente. Então Paulo vai dizer em Romanos 3,20, ele vai dizer que pela lei vem o conhecimento do pecado, que é o que nós lemos ali, que em Romanos 7,7, que ele fala que se não fosse a lei ele não saberia, ele continuaria pecando e para ele o pecado não existiria. Então não é pelas nossas obras. Então a resposta no versículo número 21, que todas essas coisas, quando Jesus ouve isso, Jesus está detectando o ponto cego do jovem, e ele tenta fazer o jovem enxergar por si próprio. A palavra de Deus tem esse objetivo para nossas vidas, de detectar aonde nós estamos deixando de olhar, aquilo que nós não estamos enxergando, e nos alertar para que nós possamos enxergar por nós mesmos, para que os nossos olhos sejam abertos, para que as escamas caiam, para que a trave seja tirada, para que nós possamos enxergar, e não como a frente somente de um espelho, e ao virarmos nós esquecemos, não, mas que nós possamos enxergar e possamos trazer para dentro de nós e cumprir, e poder viver, e poder colocar as nossas vidas realmente na postura e na posição que Deus quer que nós estejamos assumindo. E não somente dizer, não, mas eu já faço isso. Então Jesus está dizendo isso para ele, Jesus está detectando o seu ponto cego e fazendo com que ele entenda isso, fazer com que ele entenda por si próprio, entender assim como nós também precisamos entender, que somente lendo as leis, somente lendo os mandamentos do Senhor, nós vamos dizer, como qualquer um pode dizer, como esse jovem disse, não, isso eu já sei. Mas se nós lemos corretamente, se nós trouxermos para a nossa vida, numa aplicação, entendendo o que Deus estava dizendo e está dizendo para nós nos dias de hoje, nós podemos olhar e dizer, como eu sou pecador, como eu tenho errado, Senhor, não consigo manter a lei, eu não consigo cumprir. E a palavra de Deus nos diz que aquele que diz que quer viver pela lei, aquele que vive pela lei, mas tropeçar em um só ponto dela, uma só vírgula dela, já pecou, já está condenado por todas as outras, já está errado. Então nós deveríamos ler da forma correta e trazer para nossas vidas, e entender e olhar e falar, Senhor, como eu sou pecador, eu não consigo manter a lei como deveria manter, eu não consigo cumpri-la, eu não consigo trazer para a minha vida. Então ao vermos ele vir a Jesus e perguntando dessa forma, como ele faria e o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, nós vemos a maneira como Jesus interpela com a lei, entendemos, o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está ensinando o jovem, Jesus está olhando para ele, ensinando, assim como hoje Jesus olha para nós e nos ensina, e ele está dizendo assim, olha, vocês nada podem fazer, nada. É o que ele estava dizendo para aquele jovem, olha, você não pode, você não entendeu ainda. O que eu estou te ensinando, quando você me indaga dessa forma e eu estou respondendo assim, eu estou te ensinando que você nada pode fazer. Nada, você não consegue fazer nada. Você tem que vir a mim como uma criança desamparada, como uma criança totalmente dependente de outro, para te levar à salvação,
Você precisa vir até mim, assim como a palavra do Senhor nos diz em João: vinde a mim. Jesus faz esse convite: vinde a mim. É o que Jesus estava fazendo com esse jovem. Ele estava dizendo: você não pode fazer nada, não tem o que você possa fazer. Então podemos entender que as pessoas não convertidas, elas são ignorantes sobre os assuntos espirituais. Elas não entendem. Assim como Nicodemos, de repente, quando Jesus chegou para ele e falou assim: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Ele fala: mas como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer? Já sou moço, já sou velho, eu sou adulto. E não tem jeito. Então as pessoas não entendem. Aqueles que não são convertidos, eles não entendem as coisas espirituais. Vamos entender de uma forma melhor, ver se nós conseguimos entender de uma forma melhor. Se de repente esse diálogo que Jesus estava tendo com esse jovem rico, ele fosse levado, ele fosse tido com o publicano, que nós vimos nos versículos anteriores, que está lá no versículo de número 13, ao contrário do fariseu que chega arrogante, batendo e gritando e dizendo que ele era suficiente, o que ele fazia já estava bom para ele herdar a vida eterna, para ele ser justificado. O publicano, o que ele faz? Ele se humilha, ele abaixa a sua cabeça e ele bate no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, um pobre pecador. Se ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhasse para ele e dissesse a mesma coisa que disse aqui para esse jovem: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele dissesse: Senhor, eu conheço, Senhor, mas tem misericórdia de mim, porque desde o momento em que eu levanto até o momento em que eu deito para dormir, eu não consigo cumprir nada disso. Eu sempre estou quebrando os mandamentos, sempre estou quebrando, Senhor, as tuas leis. Com certeza a resposta de Jesus para ele seria: é desses que são o reino dos céus, de pessoas como você, dependente de mim, para poder alcançar a salvação, para poder alcançar a libertação para a sua alma. Com certeza essa seria a resposta de Jesus para a vida dele. Com certeza essa é a resposta de Jesus para nós quando somos questionados. Conhece o Novo Testamento, os 10 mandamentos? Você cumpre eles? E nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, que miserável que eu sou. Assim como Paulo disse: que homem miserável que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal em todo o tempo, o pecado, ele está arraigado na minha carne. Quando menos eu espero, eu já estou pecando, já estou fazendo. Com certeza o Senhor olharia para os nossos corações, teria misericórdia de nós e diria que o reino dos céus é para nós, é nosso, que nós herdaremos. Então, ao perguntar dessa forma, com certeza Jesus estaria fazendo isso. Então eu creio que essa seria também a resposta para nós. E no versículo de número 22 ele diz assim: quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Olha só o que está acontecendo aqui nesse momento. Olha só o que Jesus está fazendo aqui nesse momento. Ele está dizendo para ele assim: olha, então faz o seguinte, está faltando uma coisa só para você. Com certeza ele ficou atento e falou: o que será que falta? Deve ser fácil, né? Se eu já tenho conhecimento, se eu cumpro isso desde a minha mocidade, o que Jesus vai dizer agora é simples. Ó, vai, vende tudo, reparte com os pobres, você terá um tesouro no céu, e me segue. A palavra do Senhor vai nos mostrar aqui que aquele mancebo saiu triste da presença do Senhor. Jesus então questiona ele, indaga ele dessa forma. Jesus fala para ele: olha, falta só isso para você, que você divida com os pobres aquilo que você tem. Ele está dizendo: ainda te falta uma coisa. Hoje Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo: olha, ainda falta-te uma coisa. Para aquele jovem,
O seu ídolo era a sua riqueza. Aquilo que prendia e não deixava que ele chegasse ao Senhor e que ele conseguisse alcançar a sua salvação, a salvação para a sua alma, era a sua riqueza. Para nós hoje, o que está faltando para que nós possamos alcançar? Para aquele mancebo, faltava ele se desprender. Vende tudo, deixa tudo, porque isso aí não vai te levar para o céu. E Jesus hoje pergunta para mim e para você: o que tem te segurado? A palavra do Senhor hoje, através daquilo que Jesus está falando, Ele está nos mostrando, ainda nos falta alguma coisa, que nós precisamos nos desprender, ídolos do nosso coração, que precisam ser destronados para que Deus possa vir e ser entronizado, e fazer morada, para que a nossa alma seja liberta, para que a nossa vida seja transformada, para que nós possamos encontrar descanso, refrigério para a nossa alma, para que nós possamos dar lugar para a obra de Deus em nossas vidas. Então, para aquele jovem, a sua riqueza era o seu ídolo, era o que estava no seu coração. O Senhor sabia o que havia no homem, e Ele sabe. A palavra de Deus lá em João 2, no finalzinho, vai dizer que não precisava que dissessem nada a Jesus, porque Ele sabia o que estava no coração do homem. E Jesus sabe aquilo que está no meu e no seu coração, e Jesus sabia disso. E mostrou aquele jovem, tem mostrado para nós, qual é o nosso pecado, o que nós precisamos largar, o que nós precisamos deixar de lado. Ele disse: vai, vende tudo, vende tudo. Mas ao ouvir isso, aquele jovem saiu triste. E de repente Jesus está mostrando para você, está dizendo: olha, deixa tudo isso, larga tudo, me segue, para que você possa encontrar salvação para a sua alma, para que você possa encontrar refrigério, paz, tranquilidade, cura para o seu espírito, cura para o seu físico. E de repente você está se entristecendo, está saindo da presença de Deus. Aí nos vem a confirmação da palavra que está em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que estava levando aquele mancebo para a ruína. É o que estava levando ele a uma morte eterna. Estava prejudicando a sua vida. Hoje o que tem prejudicado as nossas vidas, irmãos? Podemos colocar aquele jovem lado a lado com Judas Iscariote. Podemos colocá-lo com Safira e Ananias. E aprendermos com eles, retirando dos nossos corações a cobiça, a avareza e tantas outras coisas que nós podemos citar. O fato é que essa triste realidade se repete nos dias de hoje em nosso meio. As pessoas têm, nos nossos dias, se batizado, levantado as mãos, dizendo que tem o Senhor como Salvador das suas vidas, mas que ao decorrer do tempo, elas têm elas se esquecem das doutrinas básicas do plano de salvação. Elas começam a adquirir, elas começam a ganhar, elas começam a trazer aquilo que é mais importante para as suas vidas, e isso toma o lugar, começa a ser o seu ídolo. E aí já não tem mais importância essa palavra. O que ela diz: não tem problema, é só um pecadinho, é só um erro, Jesus perdoa. E nós vamos olhar que não é, isso nos leva à ruína, à destruição. E o que o Senhor está trazendo para nós é que nós estejamos nesse tempo, nesse momento em que estamos vivendo, lembrando das doutrinas básicas da nossa salvação, que nós temos esquecido, que temos deixado de lado. Então, do versículo 24 ao versículo número 30, nós vamos ver aqui que Jesus fala que é difícil os ricos herdarem o reino dos céus, por causa da sua riqueza, que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha
Porque às vezes a gente não consegue passar uma linha, ou se você olhar uma agulha de injeção, o líquido sai ali, você não consegue enxergar de um lado para o outro, de tão estreito, tão fino. Mas Jesus fala: olha, é mais fácil o camelo passar por ali do que o rico herdar o reino dos céus. E os discípulos dizem assim: Senhor, então quem vai poder se salvar? Eles achavam que a riqueza era um bem, e era algo que mostrava que aquela pessoa guardava os mandamentos, cumpria, e era o suficiente, ele alcançaria a sua salvação. Aí os discípulos, olhando isso e vendo: peraí, tem algo errado aí. Eles olham para o outro e falam: e agora? Quem vai poder se salvar? Aí Jesus vira e fala: mas ele respondeu, no versículo de número 27, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É impossível para vocês, vocês não podem fazer nada, mas eu posso. E disse Pedro: eis que nós temos deixado tudo. Concluindo, façamos um teste nesse momento, que sonde o nosso coração. Antes de nós encerrarmos, faça um teste, como diz a palavra, como Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Faça um teste, no seu coração, para sondar o seu coração. De que maneira essa passagem ou mensagem afeta as nossas almas? De que maneira essa mensagem, essa passagem que nós citamos nessa manhã, ela afeta a sua alma? Somos sinceros no desejo que temos e expressamos de sermos cristãos verdadeiramente? Temos sido sinceros quando dizemos às pessoas que somos crentes, que temos o desejo de servir ao Senhor, que somos cristãos verdadeiramente? Há sinceridade em nosso coração? Temos desistido de todos os nossos ídolos? Deixa tudo então e me segue. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Deixe todas as coisas, toma somente a sua cruz e segue-me. Há algum pecado encoberto que guardamos em silêncio, recusando-nos a desistir dele? Examine o seu coração. Há alguma coisa que você está encobrindo? Que você não quer deixar, você não quer confessar? Que você continua guardando para você e vivendo uma vida de religiosidade? Há alguma coisa ou pessoa que estamos amando mais do que a Cristo e nossa própria alma? Se existe, temos que tirar. Não podemos amar nada além do que Cristo. Não podemos trazer nada que ocupe o espaço de Deus, de Cristo em nossas vidas. A explicação para tão grande, a explicação grande para a insatisfação, a grande explicação para a insatisfação de muitos cristãos é que eles estão presos à idolatria espiritual. Aí causa insatisfação. Eu já estou insatisfeito há muito tempo. Eu já faz tempo que eu não sinto nada. Já faz tempo que eu estou querendo sair porque Deus tem falado comigo. Mas é porque está insatisfeito pela idolatria espiritual. 1 João 5,21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que tem no seu coração que através do seu espelho retrovisor você não tem enxergado a graça de Deus manifesta através da vida de Cristo, para que você possa deixar, seguir a Cristo e poder ter uma vida reta, poder ter uma vida sincera diante do Senhor.
O que tem nos levado a esquecer tão rápido da doutrina da salvação? Quando em Apocalipse 2, João escrevendo às igrejas, a primeira igreja de Éfeso que ele fala, Jesus diz ali: eis que eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O que tem nos feito deixar o primeiro amor? E esquecer de um plano maravilhoso de salvação que Deus tem para nossas vidas. Então, como foi lido no princípio, o nosso homem interior, ele precisa ser renovado. O nosso homem interior precisa ser renovado. Esse momento de tribulação que nós estamos vivendo não pode roubar de nós aquilo que Deus prometeu. Não pode tirar de nós a esperança de uma eternidade com Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nesta manhã nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Como o salmista diz, Senhor, sonda o nosso coração, Pai. Vê se há, Senhor, algum caminho mau e livra-nos, ó Deus, e leva-nos, ó Pai, ao caminho eterno, a Cristo, Senhor. Aonde, Senhor, nós alcançaremos, ó Pai, a nossa salvação. Ensina-nos, Senhor, a desprendermos-nos, ó Pai, das coisas desse mundo, dos ídolos que criamos e trazemos, Senhor, ao nosso coração, e idolatramos, ó Pai, e permitimos, Senhor, que seja colocado no altar aonde o Senhor deveria estar. Senhor, eu anseio e creio que os meus irmãos anseiam pelo dia da sua vinda, Pai. Quando o Senhor virá, Senhor, e arrebatará a Tua igreja, arrancará com mãos fortes, Senhor, desta terra, aonde cessarão, Senhor, as nossas dores, aonde cessarão, Senhor, os nossos prantos, aonde cessarão, Senhor, as nossas enfermidades, ó Pai, porque estaremos face a face contigo, Senhor, e poderemos desfrutar, ó Deus, da bênção que é a vida eterna. Por isso, Deus, sustenta-nos, Pai, e perdoa-nos, Senhor, quando dizemos a Ti que fazemos, mas que na verdade, Senhor, nós não reconhecemos que não conseguimos fazer e não conseguimos cumprir, e que precisamos de Ti, precisamos nos humilhar a Ti, Senhor. Mas nós estamos num tempo propício para aprendermos isso. Esse tempo, Senhor, foi preparado por Ti, e eu creio que muitos, Senhor, que ouvirem a Tua voz, se renderão e alcançarão, Senhor, aquilo que era o desejo do coração daquele mancebo, e que por estar, Senhor, firmado na sua riqueza, não conseguiu alcançar. Mas se aqueles que ouvirem a sua voz estiverem firmados na rocha que é Cristo, e não nas riquezas desse mundo, alcançarão, Senhor, a vida eterna. Assim eu oro, juntamente com os meus irmãos nessa manhã, agradecido, Senhor, por esta palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, um domingo de bênção para vocês. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, que mais do que apenas ouvir isso, que eu e você possamos analisar e avaliar o nosso coração, e a partir dessa palavra de confrontamento mesmo, nós possamos ser transformados, que nós possamos avaliar o estado que nós estamos e clamar a Deus para que haja uma transformação nas nossas vidas. As palavras que nós ouvimos da parte do Senhor não podem retornar vazias, elas têm que gerar transformação no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Então que eu e você possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Eu quero continuar te incentivando
a contribuir com a nossa comunidade, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Nós sabemos que no começo do mês os irmãos receberam seus salários, e que você possa se lembrar sempre de entregar a parte que pertence ao Senhor com alegria, que com alegria você possa essa semana passar aqui na igreja, como nós já temos anunciado, das 8 da manhã às 17 horas você pode passar por aqui e você vai encontrar a igreja aberta e você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Se você preferir, você também pode fazer ali uma transferência bancária através do seu celular ou do seu computador. Nós temos ali a página cieb.org.br/contribua e nessa página você vai encontrar os dados da conta da igreja. Então não deixe de fazer a sua contribuição, não deixe de colaborar com essa obra, porque essa obra ela continua ativa, ela continua viva, e eu e você, eu tenho certeza disso, temos sido abençoados pelo trabalho que tem acontecido nessa comunidade. Que nós possamos continuar sendo fiéis, porque o Senhor, Ele nunca deixou de ser fiel para conosco. E nós queremos, no final dessa celebração da manhã, também celebrar com alegria ao Senhor, pela alta que os pastores, o pastor José Luiz e a Valquíria tiveram nesses últimos dias, desse processo aí com a Covid. Nessa semana eles receberam a alta dos médicos, e nós louvamos ao Senhor por isso. Foram mais de 50 dias convivendo ali com os altos e baixos desse vírus, mas pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, aprove a Ele que eles fossem curados. E nós queremos continuar informando, o pastor ele continua licenciado dos atendimentos, do trabalho diário aqui da igreja, porque por orientação médica, ainda tem que passar por um processo, uma fisioterapia, um processo ainda de recuperação. Então que você possa continuar orando por eles, mas que você também possa ser grato ao Senhor por esse livramento, por essa vitória. Os dias que passaram não foram dias fáceis, mas o Senhor esteve com eles todos os dias e mais uma vez nessa semana mostrou que Ele é um Deus fiel, poderoso, misericordioso. Então que nós possamos celebrar a Deus por isso e que nós possamos como igreja continuar orando pelos irmãos que continuam enfermos na nossa comunidade. Nós temos tido a reunião de oração na sexta-feira, você tem visto ali no Facebook também a transmissão dessa oração e no início nós temos ouvido a respeito dos pedidos, que isso possa estar no meio do seu coração também aos domingos, no final de semana, que não só na sexta-feira, mas todos os dias nós possamos orar e nos lembrar dos irmãos da nossa comunidade, aqueles que estão perto de nós, familiares de irmãos da nossa comunidade, conhecidos de irmãos da nossa comunidade, que estão passando por momentos de dificuldade, que eu e você possamos continuar orando como igreja, para que Deus possa continuar realizando a sua obra. Nós nesses dias vivemos perdas, nós vivemos momentos de alta e de livramentos, mas nós sabemos que em todos esses momentos o Senhor cumpriu a sua boa e perfeita vontade, que assim continue sendo e que essa seja a minha e a sua oração. Nesse domingo nós temos mais um compromisso às 19 horas para continuar ouvindo a voz do Senhor e mais uma celebração online. Então que você possa ter uma tarde abençoada na presença do Senhor hoje e que às 19 horas ou até um pouco antes disso você já possa se preparar aí, se você estiver em família ou se você estiver sozinho, para que nós possamos nos conectar juntos mais uma vez e ouvir a voz poderosa do Senhor falando novamente conosco. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e continue tendo misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor continue levantando o seu rosto e nos dando a paz que só pode vir dele, não somente hoje, mas para todos sempre. E amém. Que Deus te abençoe, tenha uma tarde de descanso e nós nos vemos às 19 horas.